paz seja convosco. A palavra de hoje é sempre firmes. Como é que está a sua firmeza de fé? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua confiança no Senhor? Eu quero ler já o texto, que é o Salmo 125, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra, destinada aos justos, ou, conforme algumas traduções, sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade, ou não lance a mão à maldade, Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os malfeitores. Haja paz sobre Israel. Aqui está a leitura de um salmo, então, que segundo alguns teólogos, segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, foi escrito logo após a volta do cativeiro, quando o povo esteve por 70 anos cativos em Babilônia. E eles se depararam então com um cenário triste de Jerusalém destruída, seus muros destruídos, o templo destruído. O salmista, tão inspirado, lhe quis dizer nesse salmo que por mais que as circunstâncias ao nosso redor queiram nos abalar, mas nós temos que permanecer firmes e confiar no Senhor. O salmo não diz que as circunstâncias ao nosso redor não se abalam, ao contrário, Diz que quem não se abala somos nós. Quem deve permanecer firme, quem permanece firme, quem deve confiar, quem confia, somos nós. Então eu gostaria de estar citando aqui uns versículos do Salmo anterior, o Salmo 124, que o salmista ali ele também narra uma situação, a questão dos perigos pelos quais eles passaram, as circunstâncias pela qual Israel passou, com aquele ataque, aquela guerra que levou cativo, todo mundo lá para a Babilônia. No Salmo 124 ele escreve o seguinte, no versículos 2 e 3 diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. E no versículo 7 e 8 desse mesmo Salmo 124, o Senhor diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. Aí então entra no Salmo 125 dizendo que aqueles que confiam ou esperam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu gostaria de fazer uma análise dos versículos desse salmo, que traz para nós, para a nossa situação atual, situação de medo, de pandemia, de abalo, de insegurança, de incertezas, de tanta coisa pela qual não só a igreja passa, mas toda a população passa, todo mundo, o mundo inteiro está passando, nosso Brasil. Então eu gostaria de analisar algumas coisas. Eu estive pesquisando sobre o significado de abalar. Aqui diz não se abalam, Abalar é tornar-se pouco firme. Tornar-se pouco firme, significado. Pouco seguro. Fazer perder ou perder a firmeza, a resistência. Então é isso que está dizendo, Aqueles que confiam no Senhor, eles não ficam inseguros, eles não perdem a firmeza, eles não perdem a resistência. A Bíblia diz aqui então que no versículo 1, que aqueles que esperam no Senhor, eles têm essa firmeza, a promessa de serem firmes, de não se abalarem, não só em certos momentos de angústia, em certos momentos de crise, mas para sempre. Para sempre, diz o versículo 1. Não se abalam para sempre.
né? Em João 16:33, versículo super conhecido, Jesus disse: neste mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos aqui então palavra de Deus nos dizendo que, embora as coisas queiram nos abalar, mas embora as aflições venham, nós temos um Deus que cuida de nós e no qual nós estamos e permanecemos firmes para sempre, para sempre. O segredo, conforme diz no versículo 1, é confiar no Senhor. Aquele que confia no Senhor, conforme diz no capítulo 37 de Salmo, capítulo 37 de Salmo, versículo número 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o segundo passo, né? Entrega, confia nele, o segundo passo. E o mais, tudo ele fará. Deus se encarrega de estar mudando então, não só dentro de nós, mas ao nosso redor, circunstâncias que nos são desfavoráveis. Entrega o caminho ao Senhor e confia. Mais uma vez então aqui, eu quero estar deixando, né, para você essa palavra de que o segredo é confiar. Começa no Salmo 125 dizendo que os que confiam no Senhor, né? O versículo afirma que a confiança nos traz a certeza de que para sempre nós poderemos permanecer em pé. Outro tópico, outra coisa, é a proteção de Deus nas nossas vidas. Embora passemos por dificuldades, calamidades, crises, embora muitas vezes nós sentimos assim abalados ou desanimados ou até mesmo muitas vezes afligidos, mas a palavra de Deus diz que como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta ao redor do seu povo. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus presente, um Deus que nos rodeia com os seus cuidados, sua proteção, seu poder, não deixa que sejamos vencidos pelo inimigo. Então você não precisa estar com medo das circunstâncias, você precisa confiar nesse Deus que diz que Ele está ao nosso redor. Jesus Cristo disse lá em Mateus 28, versículo 20, Ele disse: estarei com vocês todos os dias, para sempre, até a consumação dos séculos, para sempre, até que termine tudo, eu estarei com vocês, né? Então nós temos aí um Deus presente, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que está ao nosso redor, um Deus que cuida de nós, um Deus que não nos deixa em circunstância nenhuma. Deus nunca te abandona na hora do apuro, na hora do aperto. Creia nisso, você pode contar com esse Deus e permanecer firme, sempre firme, porque Deus, Ele jamais descuida dos seus, né? Espere no Senhor. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Tem mais uma coisa que eu quero destacar aqui, no versículo 3, Deus faz uma promessa aqui, ó: a maldade dos ímpios, a maldade dos injustos, a maldade dos cruéis, por mais que eles consigam nos atingir, mas a maldade deles não vai permanecer na nossa vida. É o que diz essa palavra, essa promessa. O que as pessoas ruins, as pessoas más te fizeram, não vai ficar, não vai prevalecer sobre a tua sorte, sobre o teu destino, sobre a tua vida. Creia nisso, creia nessa promessa de Deus. As maldades que os maus fizerem para os justos não vai ficar na vida dos justos. Deus vai estar tirando, vai dando livramento, vai mudando circunstâncias, assim como nós vamos mudando também dentro de nós, porque diz que a nossa caminhada com Deus é como a luz da aurora, né? Que ela vai raiando até que seja dia perfeito. Então Deus tem uma obra que vem de dentro para fora das nossas vidas, também uma obra ao nosso redor, porque Ele está cuidando das coisas, né? Está cuidando de nós, está cuidando das circunstâncias ao nosso redor também. Então tem essa promessa: os injustos, os ímpios, o que eles fazem para nós não vai permanecer na nossa vida. Tem aqui também mais uma coisa que eu quero destacar para vocês, que está no versículo 4, onde ele diz: faze o bem, ó Senhor,
Faze o bem aos bons e aos retos de coração. Aqui ele está fazendo então um pedido, uma oração, ele está orando. Aqueles então que confiam, aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que são guardados pelo Senhor, aqueles que têm a proteção do Senhor, eles são pessoas de oração, pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas que estão sempre, conforme diz em 1 Tessalonicenses 5,17, estão constantemente em oração, estão constantemente buscando a Deus, estão sempre ligados. Ali em 1 Tessalonicenses 5,17 fala: ore sempre, ore sem parar, ore sem cessar, tá? Porque nós precisamos estar sempre preparados para tudo. Então, tem aqui nesse versículo 4 essa oração, né? Essa oração que nós entendemos que deve fazer parte da nossa vida sempre. Tem também uma palavra de juízo no versículo 5 desse salmo. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, aqueles que se desviam, aqueles que saem do caminho reto, aqueles que saem do caminho de Deus, aqueles que saem do caminho da justiça, porque com essa pandemia eu estou vendo assim tanta gente mudando a sua fé, desfalecendo, pessoas abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando a sua vida com Deus, esfriando na fé. Como é que vai acabar a vida dessa pessoa? Nós não podemos nos desviar porque as circunstâncias ao nosso redor estão desfavoráveis no momento. Nós temos Deus conosco, Deus na nossa vida, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos ampara, que passa conosco pela calamidade. Então, como é que fica a vida daqueles que estão se entregando, que estão se desviando? A Bíblia tem uma palavra de juízo aqui nesse salmo, né? Aqueles que se desviam, eles irão para onde os maus vão, eles serão contados juntos com os maus, diz aqui, né? Os que se desviam, o Senhor levá-los-á com os malfeitores. Então, cuidado, você que está aí, né, brincando com as coisas de Deus. Não brinque com o mal e não brinque também com a justiça de Deus. E tem também aqui uma promessa de paz. Haja paz sobre Israel. A igreja é a Israel de Deus. Nós somos a Israel de Deus. Haja paz sobre Israel, diz aqui. Tanto Israel, como Israel, igreja de Deus. Haja paz. Então, aqui existe também uma profecia de paz sobre nós. Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então haja paz em você, haja paz na sua vida, haja paz no seu lar, haja paz na sua vida profissional, na sua vida espiritual, haja paz nas suas emoções, haja paz dentro de você, haja paz ao seu redor, por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis, que essa paz aconteça sempre na sua vida. E concluindo então, no Salmo 124, no versículo 8, quando termina o Salmo ali, o salmista diz: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então é aí, é no Senhor que nós temos que permanecer. A solução, o socorro, né? A resposta para nós, para as nossas vidas, a resposta para tudo que nós almejamos está no Senhor. A nossa segurança está no Senhor. Fique com essa palavra para a sua vida. Então, eu encerro aqui convidando você para orar, entregar, como diz o Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele vai fazer, tá? A parte dele Ele vai fazer. Então, vamos orar. Quer entregar a sua vida ao Senhor, seu caminho, seu futuro ao Senhor? Quer entregar sua vida espiritual? Você que é cristão e está aí se desviando, se distanciando da igreja, da fé, do caminho de Deus, quero orar por você. Vamos orar juntos? Pai querido, Deus Santo, não permitas que os teus justos fracassem. Não permitas que os teus fiéis, Senhor Deus, estejam caminhando para o caminho da infidelidade. Eu te peço que o Senhor venha fortalecer a fé da tua igreja, a fé do teu povo. Que o Senhor venha estar, Senhor Deus, com a tua mão protetora sobre as nações, sobre as vidas de cada ser humano,
sobre a tua igreja, sobre Israel, sobre Jerusalém. Que o Senhor esteja curando os doentes que estão em casa, que não podem vir à igreja porque estão doentes. Aqueles também, Senhor Deus, que estão impossibilitados devido à idade, devido a terem criança em casa. Ó Deus, que o Senhor esteja guardando, protegendo, abençoando seus lares e suas vidas. Que o Senhor não permita que ninguém venha se desviar por causa dos problemas, meu Deus. Mas estejas cuidando, guardando, protegendo, estejas ao redor do teu povo, estejas ao redor, conforme diz a tua palavra, que os teus anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, os guarda. Então protege, Deus, essa pessoa que ora comigo agora, que entrega o seu coração a ti agora, perdoa seus pecados, Senhor Deus, mostra para eles a direção, o caminho, mostra para eles o teu poder, mostra para eles, Deus da glória, a grandeza do teu amor. Protege nossos governos, protege, Deus, nosso governo municipal, nosso prefeito, nosso presidente, nosso governador, protege as autoridades desse país, protege da injustiça, protege do mal, protege da corrupção, protege do perigo, guarda as suas almas, suas vidas, suas famílias, guarda-os de todo mal. Guarda a tua igreja, guarda as nossas vidas do mal. Sejas conosco, porque confiamos em ti, queremos estar sempre firmes no Senhor. Seja assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe mais e mais a sua vida. Fique firme no Senhor. Fique firme para sempre. Não é só em certos momentos, quando está tudo bem. Agora é momento de mostrar a fé em Cristo e ficar firme. Fique firme, é o tema da mensagem. Deus abençoe mais a sua vida. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. Em nome de Jesus, fique na bênção. Paz seja contigo.